Então já estamos vivendo os últimos dias, horas do ano de 2025. Quantos anos já vivemos? E quantos temos pela frente, não sabemos. Não sabemos nada, quase nada, do futuro, do que vai acontecer daqui a pouco, nos próximos minutos. Queremos compartilhar uma porção da palavra com vocês nessa noite. E o registro do verso que tomo como referência está no Salmo 105, verso 43. Mas o texto completo, e nós vamos discorrer um pouco sobre ele, está em Êxodo, nos capítulos 14, 15, 16, 17, e ainda que eu esteja dizendo capítulos, tenho certeza eu não vou me alongar, mas é porque aí está, nestes capítulos estão as verdades que nós queremos compartilhar com vocês nesta noite. Vamos nos deter apenas no verso do Salmo 105, o verso 43 do Salmo 105. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz: e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso cântico os seus escolhidos. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso cântico os seus escolhidos. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por podermos juntos na Tua presença te adorar, te engrandecer, compartilhar o que o Senhor tem feito, mas também podermos nos assentar à mesa e comermos contigo da Tua palavra e podermos nos alimentar diante do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos orientar, nos dirigir. Permita que nesse tempo também de compartilhar da Tua palavra, que o Senhor esteja falando poderosamente aos nossos corações. Conduze-nos neste tempo. Nós te pedimos humildemente que os corações aqui presentes sejam boa terra para as Tuas preciosas sementes. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se você lembra muito de você quando você era pequeno, quando você era criança. Eu não consigo me lembrar de eu tão criança. Afinal de contas, foram muitos anos que se passaram. Eu lembro de algumas coisas. Eu vou me lembrar mais dos registros, sei lá, quando eu tinha meus 9, meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, quando eu conheci Jesus, quando eu fui batizado, quando eu fui embaixador do rei, enfim. Mas eu me lembro muito pouco de quando eu tinha 3 anos, por exemplo, 4 anos. Houve uma época na minha vida, na sua vida, que nós éramos totalmente dependentes dos nossos pais. Não é verdade? Não podíamos fazer muitas coisas. Quando nós somos bebês, nós dependemos completamente dos nossos pais. Não é? Dependemos das nossas mães, com o alimento, com o leite, com o peito. E quando não se pode amamentar mais no peito, então outros ingredientes são trazidos à dieta do neném,
e nós somos muito dependentes. Isso não acontece tanto com os animais irracionais. Eles adquirem uma certa tem algum ligado? Obrigado, Wagner. Então, como eu estava dizendo, nós somos muito dependentes. Os animaizinhos não, nem tanto, não é? Eu ouvi alguém dizer, essa semana nós perdemos a nossa cachorrinha, e foi terrível para nós, porque ela fazia parte da nossa família, né? Um negócio assim impressionante. Como que esses bichinhos entram na nossa vida, né? Bem, quem tem sabe, né? E, enfim, mas eu tomei conhecimento que com 1 ano de idade, o cachorrinho já chega à adolescência. E com 2 anos, ele já deve ter mais ou menos em torno de 24 anos. E depois, a partir do 3º ano, de 4 em 4 anos, mais ou menos, em relação a nós, seres humanos. Então, a Luninha faleceu essa semana com 76 anos de idade, né, pelos cálculos, né? Enfim, mas eu não queria falar de falecimento da Luna, eu só queria dizer, e acabei falando, eu queria dizer que os animaizinhos, eles adquirem uma independência maior dos seus pais muito antes de nós. Então, não se pode conceber um bebê de 2 anos de idade fazendo tudo de maneira independente, né? Então, eu queria que vocês guardassem isso para aquilo que nós vamos compartilhar aqui. Quando nós viajamos de avião, nós dependemos do piloto da aeronave. Ele está no comando. Nossas vidas estão nas mãos daquele piloto. Eu sei que, ok, nós somos cristãos, nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, eu sei. Mas eu estou dizendo do ponto de vista humano. Nós estamos nas mãos daquele piloto e dependemos do seu conhecimento, do seu preparo, da sua habilidade. Literalmente, em um voo, não podemos fazer absolutamente nada para sermos bem-sucedidos na viagem. Somos apenas passageiros. Guarde essa palavra, passageiro. Tá bom? Somos passageiros. Somos passageiros. Num hospital, quando nós estamos internados, eu já estive, Rogério, pastor Elezu já teve algumas vezes, todos nós algumas vezes, o tempo vai passando, a gente vai frequentando mais o hospital, não é verdade? Os assuntos são mais ou menos estes, né? A gente vai compartilhar algo e vai falar assim, mas eu estou com esse problema, aí o outro, cala a boca menino, nossa, o meu é pior do que o seu, e aí fica aquela coisa, que remédio você está tomando? Então essa é uma outra fase na vida do ser humano, e quando nós estamos internados, muitos chamam a gente de guerreiros, não tem nada de guerreiro, nada, absolutamente nada de guerreiro. Guerreiro tem capacete, guerreiro tem couraça, guerreiro tem espada, tem lança, tem escudo,
tem sandália ou bota, o que seja, e a gente tem um avental rasgado atrás. E toda nudez é vista. E a gente é nada. A Brenda está rindo ali, ela é enfermeira. Eu não vou esquecer do pastor Josias, né? Aquele que esteve aqui, na enchente, lá do Mato Grosso. Eu estive visitando ele lá na igreja dele, em Campo Grande, e ele foi internado, e a oração dele é que ninguém aparecesse da igreja para vê-lo naquelas condições. E aí ele estava lá, desavisado na maca, daquele jeito, exposto completamente. Chega uma menina e fala assim: oi, pastor, o senhor por aqui? A menina era da igreja. Ele ficou todo sem graça, né? Então ali nós somos pacientes. Guarda essa palavra, pacientes. Passageiros, pacientes. Então, não obstante passageiros, pacientes, quer passageiros, quer pacientes, nas travessias da vida, somos dependentes. Se você está anotando, eu vou repetir. Quer passageiros, quer pacientes, nas travessias da vida, somos dependentes. Dependemos daquele que nos criou. Dependemos daquele que nos amou. Dependemos daquele que nos perdoou. Dependemos daquele que nos salvou. Ele, o Todo-Poderoso Deus, que controla todas as coisas, pode verdadeiramente cuidar de nós. Amém? Ouvi alguns améns? Amém aqui, amém aqui, amém aqui também. Em Êxodo, no capítulo 14, nós encontramos o povo de Deus saindo do Egito velho, os hebreus. Deus havia dito que os tiraria de lá. Deus usou Moisés como seu líder para fazer esta transição, retirar quase 2 milhões de pessoas de uma nação opressora e atravessá-los deserto afora, com o intuito de entrar na terra que Deus havia prometido a Abraão. Olha, eu, sinceramente, a gente já fez aqui acampamentos com 100 pessoas, 120 pessoas, 150 pessoas. Eu já participei de acampamentos maiores, lá em Minas Gerais, mas eu não sei o que é conduzir 2 milhões de pessoas no meio de um deserto. Deus vai usar Moisés para fazer isso. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, nesse movimento de Deus em favor do seu povo, é que Deus protege o seu povo dos inimigos. Vamos repetir? Deus protege o seu povo dos inimigos. Deus tem proteção. O texto em Êxodo, no capítulo 14, verso 10, diz: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Na verdade, no primeiro obstáculo, eles estavam murmurando. A murmuração é um comportamento que precisa ser eliminado. A murmuração tem que dar lugar à oração. Sim, a oração é uma ação legítima, de gente que entendeu a sua fragilidade, de gente que entendeu a sua impossibilidade e que, portanto, precisa da intervenção de Deus.
Deus os livrou de Faraó. Deus os livrou de seus carros, de seus cavalos, de seus cavaleiros. No capítulo 15, verso 1, Moisés entoou um cântico de louvor. E os filhos, junto com os filhos de Israel, disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqueles inimigos que vinham sobre o povo foram detidos pela presença de Deus, que estava diante deles e que passou a retaguarda deles e se transformou para eles numa nuvem escura, enquanto clareava aqueles que iam à frente. Meus irmãos, que coisa extraordinária foi o que aconteceu ali, naquele dia. Deus está segurando os inimigos, porque eles são muito mais rápidos, eles são muito mais velozes, eles são um exército preparado. O povo hebreu não tinha exército. Era um povo que há pouco estava na condição de escravo no Egito. Eles estão caminhando, são caminhantes. Eles serão treinados por Deus na travessia, eles serão equipados por Deus, mas nunca, absolutamente, haverá sobre eles qualquer possibilidade de se vangloriarem em suas habilidades. Todas as vezes que eles forem enfrentar inimigos, e enfrentaram inimigos, o nome do Senhor fora glorificado, porque, de fato, o que se viu foi o poder manifesto de Deus, e não as suas habilidades. Sim, a glória de Deus se manifesta aí, nas nossas fraquezas, nas nossas impossibilidades, na nossa fragilidade, nesse lugar de dependência de Deus, de dependência da presença densa de Deus em nossas vidas. Deus vai abrir aquele mar diante do seu povo. Eles vão passar a pés enxutos. E depois que passarem, então o mar vai tragar os inimigos. Meus irmãos, não poucas vezes somos desafiados a depender de Deus. Precisamos dele, precisamos da movimentação do seu Espírito em nosso favor. Muitos têm sido os livramentos de Deus a cada um de nós. Muitos deles nós nem tomamos ciência. Alguns podemos testemunhar, como a Mel, o livramento da Mel. Mas quantos foram os livramentos de Deus em favor da sua vida, da minha vida? Deus vai desmoralizar os seus inimigos e mostrar para o seu povo quem de fato Ele é. Olha o que nos diz a palavra em Êxodo, no capítulo 14, verso 19. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Deus está mantendo
os nossos inimigos, os inimigos de Deus, distantes de nós. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Há um movimento de Deus, de cuidado de Deus em seu favor, uma medida de proteção, uma medida protetiva. Em Êxodo 17:13, Deus deu a eles vitória sobre os amalequitas. O Salmo 46 vai falar sobre o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero te convidar nessa noite a tirar os seus olhos dos inimigos e colocá-los no Senhor. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, andem, caminhem. Eu estou com vocês. Caminhem. Não tenha medo. Deus está com você. Ele já tem dado provas suficientes de que está com você. Amém? Uma outra verdade que nós encontramos na figura deste Deus Todo-Poderoso em relação ao seu povo é que Deus proveu o sustento para o seu povo. Vamos repetir? Deus provê o sustento do seu povo. Deus provê o sustento do seu povo. Deus tem provisão. Deus tem proteção, Deus tem provisão. Deus vai dar ao seu povo no deserto tudo que eles precisam. Em Êxodo 16, verso 3, disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Murmuração. Encontramos aqui de novo a maldita murmuração. Maldita mesmo. Maldita murmuração. Sabe, meus irmãos, eu cheguei à conclusão, pastores queridos que estão aqui, que a murmuração é a expressão verbal contundente da ingratidão. A murmuração é a expressão da ingratidão. Eles acabaram de ver o milagre de Deus, acabaram de atravessar o mar a pés enxutos, acabaram de ver os inimigos serem destruídos, agora estão com saudades das cebolas do Egito. Cuidado com o mundo. O Egito é um tipo do mundo. É um arquétipo do mundo que nós vivemos. Lembra lá atrás na negociação, na conversa de Moisés com Faraó? Moisés dizendo a Faraó: Deus ordenou que o povo tem que sair, porque o povo tem que adorá-lo, porque o povo... E Faraó começa com aquela conversinha mole: não, a gente libera. Tal coisa. Tá, pode ir, mas não vai muito longe não. Vai até ali e volta.
É o mundo. Não, vocês podem ir, mas deixem as mulheres e crianças. Espera aí, como? Como nós vamos fazer esse movimento? Como vamos sem a nossa família? Como vamos fingir que vamos? Como vamos sem as nossas mulheres, sem os nossos filhos? Pode ler lá depois a história. Por fim, tá, leva as mulheres, leva as crianças, mas deixem as provisões. Como assim? E Moisés vai dizer: não vai ficar nada para trás. Nós vamos com tudo que Deus nos deu. Então esse povo que viu a ação poderosa de Deus, agora está murmurando de novo. Ah, ingrato. Ah, insatisfeito. Deus vai suprir as necessidades do povo, mas não porque eles sejam fiéis. Aliás, Deus supre as nossas necessidades, não porque sejamos fiéis, não somos. Deus supre a necessidade do seu povo, porque Ele é Deus. Porque Ele quer fazer e pode fazer. Não é porque quer fazer barganha conosco, não é porque quer nos domesticar. Deus alimentou o seu povo com o pão do céu. Olha o que diz Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus deu ao povo o pão do céu. Deus saciou a sede do povo nas águas, com as águas de Meribá. Olha Êxodo 1:6. Eis que estarei ali diante de ti. Acho que essa referência está errada. Tudo bem, Rogério, me procura para mim depois. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Deus provê. Não por acaso, Deus deu ao povo pão do céu. Você estudou João esse ano? Estudaram João? Quem é o pão do céu? Quem é o pão vivo de Deus? Quem? Jesus. Você pode responder com convicção, tá? Responde com convicção. Quem é o pão vivo de Deus? Jesus. Quem é a água viva de Deus? Jesus. A água que sai da rocha. O Cristo de Deus. Tire os olhos da falta e coloque os olhos no Senhor. Tire os olhos da falta e coloque os olhos no que o Senhor te dá. Quando temos o Senhor como pastor, nada, absolutamente nada, nos falta. Poderíamos testemunhar esta noite, não? Poderíamos? Você tem testemunhos para dar do que Deus tem feito na sua vida? Da maneira como Ele tem sustentado você? Então Deus é proteção e Deus é provisão.
Mas há algo que é muito significativo para todos nós numa travessia, na caminhada da vida. E a terceira grande verdade que nós encontramos aqui no livro de Êxodo é que Deus conduziu o seu povo. Deus tem direção. Vamos repetir? Deus conduz o seu povo. Deus conduz o seu povo. Deus protege o seu povo. Deus provê ao seu povo. Deus conduz o seu povo. Deus nos conduz. Êxodo capítulo 13, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Meus irmãos, às vezes eu olho para mim em momentos da minha vida e me sinto perdido. Às vezes eu me sinto inseguro. Circunstâncias adversas, problemas de toda ordem, você também os enfrenta. É assim na caminhada da vida. Às vezes ficamos inseguros quanto ao que fazer, a onde ir, qual é a direção. Mas nós temos um Deus que sabe exatamente o que está fazendo. Ele está nos conduzindo. Ele está dirigindo os nossos passos. Se você pudesse fazer agora uma breve reflexão, se você pudesse rememorar algumas coisas, alguns acontecimentos da sua vida, você vai ver que nestas circunstâncias, quando você chegou num determinado lugar, você achou, bem, isso aqui não tem jeito, eu estou numa bifurcação da minha vida, e talvez você tenha se sentido ali paralisado, talvez você tenha se sentido com medo, com essa insegurança, ou tomado por muita ansiedade, e você viu, você presenciou, você experienciou como Deus conduziu você naquela circunstância. Eu poderia falar sobre coisas que Deus fez na minha vida. E certamente você teria coisas para compartilhar de como Deus tem conduzido você, de como Ele tem dirigido a sua vida, os seus passos. Não estamos aqui por acaso. Foi o Senhor quem nos conduziu, foi o Senhor quem nos trouxe, é o Senhor que está nos dirigindo, é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que vai à nossa retaguarda, é o Senhor que está sobre nós, é o Senhor que está ao nosso lado. Deus sabe para onde está nos levando. E a condução não é simplesmente condução, é cuidado. Porque a nuvem não está lá apenas para dar a direção, a nuvem está lá para protegê-los, para cuidar deles, para eliminar o sol causticante durante o dia e as noites frias do deserto. Nuvem de dia e coluna de fogo durante a noite. Condução. Nós não sabemos nos conduzir, muito menos conduzir as nossas famílias, os negócios. Não conseguimos de nós mesmos, precisamos de Deus, dependemos dEle. Salomão compreendeu ser uma criança e orou a Deus, reconhecendo que não podia conduzir a si próprio, nem o reino que estava diante dele,
Olha o que está registrado em 1º livro dos Reis, capítulo 3, verso 7. E agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Salomão compreendeu que precisava de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso dele. Não podemos ir se nós não confiarmos em Deus. Você não entra no carro se não confia no motorista. Não podemos atravessar um ano inteiro que está diante de nós sem Deus. Você não pode caminhar em 2026 sem Deus. É Ele quem pode nos conduzir. Não podemos perdê-lo de vista. Meus irmãos, por tudo que é mais sagrado, essa é uma expressão que minha avó usava muito. Não perca o Senhor de vista. Pare de olhar para você, pare de olhar para o outro, pare de olhar para as circunstâncias, olhe para o Senhor, olhe para Ele. Ele tem proteção, Ele tem provisão, Ele tem direção. Estamos atravessando o deserto da vida, ainda hoje. O povo de Deus é conduzido por Ele, pelo seu Cristo, através do Santo Espírito. Ele nos livra do mal, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos conduz no caminho, Ele é o caminho. Jesus é suficiente, Jesus é tudo que precisamos. Estamos no término de mais um ano, e diante de nós se descortina um novo ano. Precisamos atravessá-lo, precisamos enfrentar os seus desafios, os seus perigos, os seus gigantes, as suas armadilhas. Mas ao mesmo tempo precisamos lidar com os nossos medos, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, tudo que coloca em risco nossas vidas e famílias. Precisamos, prestem atenção, precisamos lutar contra o pecado. Sim, temos que lutar contra o pecado. É uma tarefa nossa, não do outro. Cada um de nós precisa lutar contra o pecado, deixar todo o embaraço, jogar fora todo o lixo emocional. Meus irmãos, não dá na caminhada da vida, não bastasse a caminhada ser tão desafiadora, temos que carregar tralhas e mais tralhas de um passado que precisa ficar no passado. Deixe as tralhas para trás, deixe o lixo emocional para trás, olhe para frente. Não dá para conduzir um carro olhando o tempo todo no retrovisor. Você vai causar um acidente para você, você vai causar um acidente para quem você ama. E deixa eu já advertir vocês, essa conversa por aí, não, ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim, porque aquilo que você faz pode prejudicar a sua família, aquilo que você faz pode prejudicar a sua igreja, aquilo que você faz prejudica outras pessoas, não é só você não. Pare de olhar para o umbigo. Precisamos deixar o embaraço.
precisamos abrir mão do que não edifica, quebrar ciclos viciosos, eliminar o que nos paralisa e caminhar, 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 caminhe, ande, 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 coragem. Quando você ficar como Elias, prostrado na beira da estrada, pedindo a morte, Deus vai estar lá. Ele vai fazer uma refeição para você. Ele vai alimentar a sua alma e vai dizer: continue, não terminou ainda. Eu digo a você nessa noite: não terminou. A sua história não terminou. Você ainda verá a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida. Não importa o que fizeram a você, Ele é capaz de curar você. Ele é capaz de livrar você desse mal. Jesus não morreu na cruz apenas para nos colocar no céu, também, mas para nos conduzir aqui, para curar as nossas feridas, para curar os nossos traumas. Olhe para você, olhe quantas coisas Deus já tirou da sua vida. Você não daria conta de você mesmo. Então eu digo a você nessa noite: dependa do Espírito de Deus. Ele é o nosso guardião, Ele é o nosso cuidador. Ouça as palavras de Jesus. Meus irmãos, nós damos ouvidos a tantas palavras. É o guru tal, é a profetisa tal, é o pastor tal, é pitonisa tal, é isso, é aquilo, é o coach tal, é a referência, é a celebridade. Ouça Jesus. Ouça Jesus. Ouça as palavras de Jesus. Porque quando você estiver diante do desafio da vida, o Espírito de Deus vai fazer você lembrar das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna, são palavras abundantes. Nas suas últimas aparições, e já estou concluindo, Jesus disse: não tenham medo, sou eu, estarei com vocês todos os dias. Não é frase de efeito, não é, você sabe que não é. Ele disse que estaria e está. Ele está. Ele está aqui agora. Ele está aí com você. Cuidado, não mexe muito porque você esbarra nele. Não tenha medo de enfrentar o novo ano. Tenha coragem. Deus disse a Josué: tenha coragem. Moisés morreu, agora é com você. Tenha coragem. Elimine da sua vida, da sua família, do seu lar, tudo que não pertence a Deus. E dê graças a Deus por Jesus, pelo seu Santo Espírito, presentes em nossas vidas. O apóstolo Paulo, e eu termino com ele, vai dizer
aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14 da sua segunda carta. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Feche os seus olhos, vamos orar. Começamos compartilhando nessa noite sobre a dependência que temos de Deus. Todos nós, sem exceção, precisamos dele. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos do seu Santo Espírito. Coloque diante dele a sua vida. Coloque diante dele a sua família. Peça a ele, nesta noite, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não vou abrir mão do Senhor. Eu quero permanecer na Tua presença. Eu quero caminhar na Tua presença. Eu quero comer à Tua mesa. Eu quero comungar com os meus irmãos. Eu quero compartilhar as Tuas verdades, o Teu bom perfume, onde eu estiver. Onde eu estiver, eu quero ser uma oportunidade para o Senhor. Eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Eu quero orar por você, por sua família. Apegue-se à palavra de Deus, à verdade de que você tem um Deus que te protege, que supre as suas necessidades e que dirige a sua vida. Seja então dirigido por Ele, conduzido pelo seu Espírito Santo. Deixe o Espírito de Deus agir, se mover em sua vida, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e de podermos refletir nela as verdades do Senhor, de quem o Senhor é e de como o Senhor age. Obrigado, Senhor, por termos o Senhor conosco. Obrigado por podermos caminhar e na caminhada percebermos que o Senhor se importa conosco, que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos aqui presentes, sobre suas famílias aqui representadas, que o Senhor os alcance com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que possam, nestes últimos dias do ano que está terminando,
refletirem sobre suas vidas e sobre a caminhada, e desejarem do Senhor aquilo que pode mudar as suas vidas, o seu comportamento. Senhor, nós pertencemos a Ti. Queremos, sim, andar em conformidade com a Tua palavra. Age em nossas vidas pelo Teu Espírito Santo, quebrantando os nossos corações e nos levando, sim, Senhor, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos conquistar em 2026 aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Que se descortine diante de cada um dos meus irmãos aquilo, Senhor, que o Senhor deseja fazer em suas vidas, aquilo que o Senhor deseja dar a eles. Que possamos receber de bom grado tudo aquilo que o Senhor quer nos dar em 2026. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos proteger do mal, do maligno. Obrigado por nos conduzir na Tua presença. Nós Te agradecemos e queremos, sim, Senhor, depender do Senhor, não de nós mesmos, não da força do nosso braço, mas de Ti. Te pedimos humildemente e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu não vou compartilhar isso com vocês. Eu compartilhei com alguns irmãos, mas eu só queria mencionar que muitas vezes o inimigo vem, ele joga, ele lança setas em nós para nos causar medo. E aí vem um pensamento ruim na nossa mente. Apegue-se ao Senhor. Apegue-se ao Senhor. Não permita isso. Não deixe o medo te paralisar. Tá? Não deixe o medo te paralisar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Amém?